Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Cine e Teologia Cultural e mais um episódio do nosso podcast Universo do Terror. Hoje nós vamos falar sobre a franquia Premonição, né? Neste momento agora o filme está fazendo sucesso, Premonição 6, né? Tá no cinema, acho que tá no cinema ainda. Não sei se vai estar quando você escutar esse podcast, tá? Mas no momento que a gente está gravando, ainda está no cinema, muita gente tem falado bem. E eu confesso a você que eu não dava muito valor a essa franquia, né? Porque eu tinha uma impressão, talvez por ter vivenciado ali aqueles filmes slashers, né? Dos anos 80, Sexta-feira 13... A Hora do Pesadelo. Então, me dava sempre uma sensação de que, tipo assim, se eu assistir o primeiro filme, o segundo filme, o terceiro filme, acaba sendo uma coisa meio repetida, sabe? E tinha acontecido isso com Premonição também. Eu tinha assistido o primeiro filme e o segundo filme, né? Só que aí tem algumas coisas que me chamaram a atenção nessa franquia e eu queria trazer aqui para conversar com vocês nesse podcast. Queria, inclusive, até dizer para você que o nosso podcast é o Universo do Terror, né? Mas no nosso canal a gente abriu uma... aqui no Universo do Terror a gente fala sobre absolutamente tudo, né? A proposta é falar sobre tudo do terror. Fala sobre livros de terror, fala sobre filmes de terror, enfim. E a gente está testando vários formatos e tal, e muita gente tem pedido retorno aí da questão do podcast. Entretanto, a gente tem alguns blogs também, né? Então, quem está falando aqui é Marison Fraga, se você não me conhece. Então, nós temos alguns blogs. Por exemplo, um dos nossos blogs é o Cinema das Trevas. E lá eu escrevi uma matéria sobre Premonição. Aqui a gente vai comentar essa matéria, tá? Por que eu tô te falando sobre isso? Porque no nosso canal Cine e Teologia Cultural vai ter, a partir de agora, uma playlist chamada Cinema das Trevas, né? Outra playlist chamada Central de Lendas, que é o nome de um outro blog que a gente tem, né? centraldelendas.blogspot.com. E também temos o Biblioteca das Trevas, tá? Para ficar bem dividido. Então, em breve a gente vai falar sobre livros de terror e tal, e aí a gente vai colocar na playlist lá Biblioteca das Trevas. Por que eu estou falando sobre isso? Porque se você quiser ouvir os podcasts só sobre filmes, você pode ir pela playlist, tá? Se você quiser ouvir todo o podcast, estamos na primeira temporada, né? Então todo o podcast Universo do Terror, com livros, com filmes, com lendas urbanas, por exemplo, aí você pode ir por essa playlist, né? Que seria o podcast Universo do Terror, tá? Então vamos lá falar sobre essa questão de premonição, que foi não sei se você sabe, mas assim, premonição ele surge a partir de um roteiro, de um argumento, na verdade, né? Quando você não tem ali o roteiro todo pronto, você tem um argumento que é a ideia principal, digamos assim. Então esse argumento, né, ou essa ideia principal, ela foi oferecida para a série Arquivo X, mas não foi aceita, tá? Então a ideia basicamente era essa, né? Assim, um grupo de jovens que sobreviveria a uma catástrofe mas de alguma forma eles começam a perceber que a morte está perseguindo eles, né? Então seria o projeto ali de um episódio do Arquivo X, e quem iria investigar isso seria o Mulder e a Scully, né? Mas não foi aceito. E aí acabou se transformando numa franquia. A gente vai tentar entender aqui, eu vou tentar apresentar algumas teorias do porquê que eu acho que essa franquia ela fez sucesso. Já digo de antemão que eu estou arrependido de não ter assistido essa franquia antes, né? E você vai entender durante esse podcast o porquê que eu achei tão legal. E já vou me organizar para assistir Jogos Mortais, porque também eu assisti o primeiro, o segundo e o terceiro, e a partir do quarto eu já não assisti mais, porque eu disse assim... vai ser mais do mesmo, né? Mas eu acho que não, tem coisa sempre para acrescentar, pelo menos foi isso que eu aprendi assistindo a essa franquia da Premonição, né?
Então, um filme que foi lançado ali nos anos 2000, e a primeira coisa que me chama a atenção é que ele é um filme que ele transforma a ideia da morte como um antagonista. Na verdade, não tem um vilão, né? Você não vai ter um vilão ali como Sexta-feira 13, por exemplo. Você não vai ter um Michael Myers. Você não vai ter um Michael Myers de Halloween. Você não vai ter um demônio, por exemplo. Você tem simplesmente a morte, que é uma coisa que todos os seres humanos, os seres vivos, na verdade, eles têm em comum, né? A única certeza que a gente tem, para fazer uma brincadeira, inclusive dos Estados Unidos, né, uma brincadeira americana, é que a gente vai, as duas certezas, né, que a gente paga impostos e que a gente vai morrer algum dia. Essa ideia, por exemplo, da morte é uma ideia que angustia muita gente. Inclusive, eu já tive síndrome do pânico, né? E eu posso dizer a você, se você também já teve síndrome do pânico, você sabe do que eu estou falando. Eu chegava a atravessar a rua quando eu estava passando, por exemplo, em Recife. Passava por uma avenida que é a avenida principal, a Avenida Conde da Boa Vista. Lá tem muito comércio, né? Recife é uma terra de mascates, de negociadores, então tinha muitos ambulantes, e aí sempre tem aquelas barracas de batata frita e tal. Eu sofria bastante, porque eu chegava a atravessar a rua toda vez que eu via um ambulante vendendo alguma comida, porque eu imaginava que ali dentro tinha um botijão de gás e que aquele botijão iria explodir na mesma hora que eu estivesse passando. Eu tinha a convicção de que isso ia acontecer, tá? Mesma coisa também com viagem de avião e tal. Eu peguei uma certa fobia de avião. Consegui, digamos assim, consegui reverter essa questão da síndrome do pânico, né? Porque eu tinha crises muito frequentes, mas até agora eu não tenho certeza se eu consegui vencer essa questão do medo de avião, né? Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque a pessoa que tem síndrome do pânico, ela tem que conviver com a possibilidade, perdão, ela tem que conviver com a certeza da morte, é a certeza da morte o tempo todo, né? E esse filme, Premonição, ele mexe muito com esse medo que a gente tem da morte, mas que a gente prefere não pensar sobre a morte. É como se a gente vivesse, por exemplo, sem querer entrar em contato com a possibilidade da morte, ou seja, da finitude. Vamos colocar dessa forma, né, para o YouTube não bloquear aí o vídeo, né? Então a gente sabe da nossa finitude, mas a gente prefere não pensar muito sobre isso. Entretanto, a pessoa que tem síndrome do pânico pensa exageradamente sobre isso, e de uma forma extremamente fantasiosa e irracional, mas a pessoa chega a ter certeza, né? É um filme, por exemplo, que trata sobre a inevitabilidade do destino, ou seja, o quanto que o destino ele é inevitável. E aí tem gente que acredita em destino, tem gente que não acredita, mas independente de você acreditar em destino ou não, você sabe que você vai morrer, né? Então, acaba se tornando um vilão ali. A questão, não tem um cara mascarado com uma foice, com um machado, com um gancho, como Candyman, por exemplo, mas você tem ali a própria morte, que ela não aparece, não está... ela não chega a ser, digamos assim, um personagem solidificado, né, no sentido de aparecer vestido como Pânico, por exemplo, né? Que o pessoal chamou ali de Ghostface, mas aquilo ali era basicamente a fantasia da morte, né? Que se tinha em quadrinhos, por exemplo, né? A morte sempre vestida de preta, segurando uma ferramenta que é uma foice, né? Segurando uma foice e com a cara pálida. Então a morte sempre apresentada dessa forma. Nesse caso aqui de Premonição, ela nem precisa aparecer, porque ela está presente o tempo todo. E aí ela mexe com uma coisa que é universal, que é o medo da morte. Essa franquia Premonição, ela é genial por causa porque ela toca em algo que a gente tem em comum. Eu sempre tenho a impressão que as lendas urbanas, as mitologias, os filmes que fazem sucesso, eles tocam em alguns assuntos que são arcaicos e primordiais do nosso psiquismo.
E a morte, o medo da morte, o medo da finitude é uma coisa tão profunda que você vai encontrar, por exemplo, livros sobre isso. Você vai encontrar a religião falando sobre isso. Você vai encontrar várias escolas filosóficas, né, que se debruçam sobre isso, né? Como eu tenho, por exemplo, uma formação em psicanálise e em psicologia, eu fiz estágio na área de fenomenologia e a gente lia muito Heidegger, por exemplo, né, Ser e Tempo, em 1929. É uma questão interessante porque eu lembro que a professora dizia, né, que Freud seria ali o filósofo do início da vida e Heidegger o filósofo do fim da vida. Então eu pude ter a oportunidade de pensar a partir dessas duas perspectivas, né? Então Heidegger vai falar muito sobre o ser aí, o Dasein e tal. Estou falando isso para quem se aproxima da questão da filosofia, mas não é objeto principal nosso aqui do podcast. A única coisa que eu quero ressaltar com isso aqui, com esse comentário, é que a filosofia se debruça sobre isso, a psicologia se debruça sobre isso, a psicanálise se debruça sobre isso. Existem mecanismos de defesa do ser humano que combatem essa percepção da morte. Inclusive, muitas vezes, as lendas urbanas surgem como uma forma, talvez, aí, de negação da morte, né? Essa percepção de determinados espíritos e por aí vai, talvez não querendo negar nenhuma premissa religiosa, nenhuma doutrina, por exemplo, espírita kardecista, mas eu estou dizendo que existe uma coisa no psiquismo do ser humano que é uma coisa que a gente tem em comum, independente da sua cor, independente de onde você mora, que é independente da forma como você foi criado, que é o medo da morte. Então, Premonição toca muito sobre isso, né? Fala muito sobre isso, porque a morte acaba sendo antagonista ali. Principalmente se a gente pensa, por exemplo, essa franquia como um todo, né? Ela vai oferecer essa lente simbólica e até mesmo filosófica, né? Para a gente pensar o nosso tempo e a nossa existência. A gente tem a fantasia do controle, né? A gente acha que a gente tem controle sobre as coisas. E aí vem o filme Premonição e me mostra que eu posso estar sentado aqui nessa cadeira, gravando um podcast para você, mas um parafuso pode cair da cadeira e a cadeira pode me derrubar no chão e eu posso cair de mau jeito, de forma que eu não consiga nem terminar esse podcast. E se isto acontecer, né, a gente sabe que é uma possibilidade. A gente sabe que é uma coisa que faz parte da vida. Ou eu posso, por exemplo, ir atravessar a rua e fugir de um carro, né? Me deparar com um carro e tentar fugir de um carro, mas mesmo assim tropeçar e cair com a cabeça no meio-fio. Enfim, a gente sabe que a morte, né? A finitude, ela está presente, ela acompanha a gente e, inclusive, algumas pessoas têm um ditado que é bem batido, né? Que se fala muito em velório, né? Para você morrer, você só precisa estar vivo, né? Então, o ser humano, na verdade, ele tem esse medo da morte. É uma coisa tão arcaica, né? Que a própria neurociência já descobriu isso. Áreas do nosso cérebro que são extremamente primitivas, que têm uma única função, a perpetuação da espécie. Quando a gente fala de perpetuação da espécie, a gente está falando primordialmente de garantir a própria vida. Por isso, inclusive, que você está andando na rua, aí às vezes vem uma borboleta, né? E ela vem na tua frente, você não tem nem tempo de raciocinar, você simplesmente, com um reflexo, você acaba como é que eu posso dizer? Me fugiu a palavra agora. Mas você se dispersa dela, né? Você foge dela, você se livra dela, né? Você faz um movimento rápido, muitas vezes sem pensar. Porque é uma área do teu cérebro que sabe que não vai dar tempo de você raciocinar. Se você for pensar, o que é isso? Isso aí é uma bala, isso aí é uma pedra que jogaram em mim, ou isso é uma borboleta? Isso vai me fazer bem ou isso vai me fazer mal? Se você for pensar sobre isso, você corre muito risco. Então essa área do teu cérebro aciona o sistema nervoso, né? E aciona todo o teu corpo, inclusive, e joga adrenalina e faz com que você
mesmo sem pensar, você obtém um reflexo para poder se afastar daquela ameaça. Depois é que você vai ver que é uma borboleta e você vai saber se é uma ameaça ou se não é. Mas a princípio, para garantir a tua vida, o teu cérebro faz isso. Então eu estou comentando sobre isso para você entender que essa franquia, né, Premonição, é uma franquia que toca um medo que é arcaico, né? A gente tem, por exemplo, registros de nossos antepassados, caçadores-coletores, na época que a gente precisava, que éramos nômades e éramos caçadores-coletores e precisávamos caçar para comer e tal, e todo o período que a gente aprendeu, por exemplo, uma das primeiras coisas que o ser humano aprendeu foi a questão da agricultura, né? O manejo da agricultura, o manejo do fogo e tal. Então, quando você ainda está num período extremamente arcaico do ser humano, eu ia dizer civilização, mas eu não gosto dessa palavra. Por uma questão antropológica, eu não gosto muito dessa palavra, né? Depois, em outra oportunidade, talvez a gente explique. Mas, desde que o ser humano se entende como ser humano, a gente tem medo da morte. E aí, em alguns períodos, por exemplo, de chuva, em alguns períodos de eclipse, por exemplo, eclipse solar, eclipse lunar, algumas pessoas chegavam a morrer de medo. Porque isso é muito paradoxal, né? Se entendia ali naquele momento que os deuses, né, da agricultura, os deuses que mandavam a chuva, por exemplo, estavam chateados e entristecidos com aquela população e por isso ia castigar aquela população. E por causa do medo de morrer, a pessoa morria. É a mesma coisa, por exemplo, não sei se você sabe, mas tem uma estatística que diz o seguinte, que pessoas que têm medo de avião, elas morrem mais de infarto dentro do avião, com medo de morrer, com medo da queda do avião, do que de queda de avião propriamente dito. Ou seja, o número de pessoas que morrem de infarto por causa do medo do avião cair é muito maior do que pessoas que morrem por causa da queda do avião. Isso é só para você entender o quanto que a gente tem medo da morte. E a morte, ela é a antagonista principal dessa franquia. Por isso, uma franquia que, na minha opinião, isso é minha análise, tá? Você pode discordar, eu queria até pedir para você deixar nos comentários aí abaixo. Mas segundo essa minha humilde análise, eu acredito que a grande sacada de Premonição é isso. Que você fica tentando adivinhar o que é que vai causar a morte da outra pessoa. Eu lembro de estar assistindo com o meu filho e depois a gente foi dormir e eu coloquei um ventilador de parede, né? Então o ventilador está preso na parede, foi eu que prendi e eu faço com muita frequência a fiscalização ali. Eu tinha acabado de limpar esse ventilador, ele estava limpo, eu chequei os parafusos e tal. Mas depois que terminou o filme, o meu filho falou, eu não quero dormir aqui, porque onde ele ia dormir era exatamente embaixo desse ventilador. Eu deixei ele para dormir ali, não é um ventilador grande, não ia matá-lo, se caísse não era tão pesado assim, mas é uma coisa curiosa, porque ali era uma área onde pegava a maior parte do vento, e eu deixei ele, era muito ventilado ali, eu deixei ele para quando a gente desligasse o ar-condicionado na parte da noite, a gente ligasse o ventilador e ficasse o ventilador circulando naquele friozinho. Mas ele não quis dormir ali porque ele tinha quase certeza que aquele ventilador podia cair. Isso, obviamente, depois de assistir o filme Premonição. Né? Quem de nós, por exemplo, já não esteve viajando numa estrada e passou por um caminhão e se sentiu agoniado? Muita gente sente isso, né? Essa agonia de ficar atrás de um caminhão porque pode cair alguma coisa do caminhão, e aí você lembra aí, se eu não me engano, é o Premonição 2, né, que tem uma cena dessa. Um outro ponto que a gente precisa ressaltar também é que eu acho que o período em que esse filme foi lançado, né, ou seja, se a gente for avaliar o contexto sociocultural, a gente também tem uma questão interessante, porque o primeiro filme, pelo menos, ele foi lançado nos anos 2000. A gente tava ali com a questão de um terror adolescente, né? Seguido ali, por exemplo, iniciado por Pânico. Depois você tem Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, e aí viram que essa fórmula dava resultado. Aí surge Eu Ainda Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, surge Pânico 2. Então é um terror adolescente, né? É um slasher ali, meio adolescente.
Eles continuam com essa forma. Há quem diga, inclusive, que essa fórmula ela foi iniciada, ela foi retomada ali em 1989 com o filme Deu a Louca nos Monstros. A gente tem um episódio do podcast que fala sobre isso, né? O Universo do Terror. A gente tem um episódio do podcast que fala sobre esse filme Deu a Louca nos Monstros. Há quem diga que não, que essa fórmula do terror adolescente surge no final da década de 60, ali, início da década de 70, né? Com Halloween, com toda aliás, 79 por ali, né? Mais ou menos em 79, final da década de 70 e início da década de 80, isso mesmo. Então você vai ter ali, por exemplo, o início do Sexta-feira 13, e você vai ter aquele terror adolescente, aquela fórmula adolescente. Nesse caso daqui, tem uma questão sociocultural que me chama a atenção, que seria a virada do século. Eu não sei se você pegou esse período, mas quando estava chegando no ano de 1999 para o ano 2000, a sociedade começou a ter uma paranoia, porque muita gente dizia que o mundo ia se acabar. O mundo não ia chegar no ano 2000. Inclusive, essa espécie de terrorismo, digamos assim, né? Ela foi muito popularizada numa época em que a internet não era tão popular, não existia smartphone, era boca a boca, né, que você passava essas informações, e muita gente dizia, tem na Bíblia, dizendo que dos 1000 passarás, dos 2000 não passarás, alguma coisa assim. Não, dos 1000 chegarás, dos 2000 não passarás. Tinha gente que dizia que a Bíblia tinha isso e as pessoas não checavam essa informação. Essa passagem não existe na Bíblia. Mas quando você citava a Bíblia, né, aí ganhava uma certa credibilidade. Então, o pessoal dizia, olha, no ano 2000 vai vir um bug do milênio, né? E tudo vai explodir, a internet vai sair do ar, que a internet era bem arcaica, diga-se de passagem, né? A internet vai sair do ar, você vai ficar incomunicável, e tinha gente que dizia que vai cair um meteoro, aí tinha gente que pegava também a Bíblia e dizia... Eu lembro que eu estava nesse período, inclusive, no final do ano de 1999, e começou a cair uma chuva torrencial já no final do ano ali, lá por novembro, dezembro. E eu lembro que os meus pais, inclusive, até estavam com os amigos deles, né? Eles começaram a conversar sobre... o mundo, pela primeira vez, terminou em água com Noé, né? Pela questão do Noé, pela passagem bíblica. Mas agora vai terminar em fogo. Então não se preocupem com essa chuva, porque a chuva está muito forte, mas agora vai terminar em fogo, né? Então isso tem na Bíblia, mas não tem na Bíblia isso. Ou seja, tinha muita coisa que se falava nesse período assim do bug do milênio. Então o filme Premonição, ele chega num período meio que de paranoia coletiva. Ele chega num contexto sociocultural de paranoia, de pessoas que acreditavam veementemente que no ano 2000, na virada do século, o mundo iria se acabar. Se eu não me engano, a Rede Globo, ela nesse período, eu acho que foi nesse período, ela lançou uma minissérie chamada O Fim do Mundo, né? E o tema de abertura era... Caramba, esqueci o nome do rapaz agora. Se você lembra o nome do rapaz, você coloca aqui embaixo. É uma música que eu gosto muito, uma música que fala sobre o que você faria se só te restasse esse dia, né? Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria. Então é uma música bem bacana, assim, mas me foge da memória agora o nome desse cantor, né? E aí tava todo mundo falando sobre isso. Então a Premonição é uma franquia, né? E falando especificamente sobre o primeiro filme, é um filme que ele reflete, ele chegou no período exato, ele reflete essa ansiedade contemporânea daquele período, né? Esse terror existencial que toca em feridas profundas do ser humano, né? Como, por exemplo, a ansiedade da finitude ou a tanatofobia. A ilusão que a gente tem do controle sobre a nossa vida, né? Mas que a gente se depara com situações em que a gente percebe que não tem controle absolutamente nenhum. Eu lembro que eu tinha feito uma cirurgia de vesícula, eu estava com pontos ainda na barriga, e no Halloween
de 2022, eu acho, ou foi 2020, acho que foi 2021. Não, foi 2022, foi no Halloween de 2022, estava eu e meu filho, menor, né? A gente decidiu fazer um curta-metragem. Esse curta-metragem eu acho que ele ou tá no canal Lendas e Causas ou tá no canal do meu filho, que é o canal do Santino, né? Acho que tá no canal do meu filho, acho que imagino que a gente colocou lá. A gente tava sem fazer nada de noite, então a gente decidiu fazer um curta-metragem. E aí eu fui passar um pano no banheiro. Esse pano que eu tava andando lento, porque lembre-se, eu tava com cirurgia e tava com ponto, né? Eu escorreguei. Até hoje eu não sei como é que eu escorreguei. E quase que eu meto a minha cabeça na privada, né? Então, assim, foi uma coisa do nada que aconteceu. Fora as consequências que poderiam ter sido causadas, né? Uma hérnia ou um ponto abrir, alguma coisa nesse sentido. Então, naquele momento, foi um momento que eu pensei que a gente realmente não tem controle de absolutamente nada. Eu posso me levantar aqui, eu posso postar esse vídeo e depois morrer, né? Então a gente tem essa ilusão de controle. Uma outra questão de um terror existencial, né, essa ferida profunda que eu falei, que é da psique humana, é a ideia, por exemplo, de que a gente pode mudar ou enganar o nosso destino, né? Isso para quem acredita em destino e tal. Então, se eu pegar, por exemplo, esse ônibus, né? Algumas pessoas inclusive pensam isso, né? Quantas histórias a gente não vê de pessoas, por exemplo, no 11 de setembro, 11 de setembro de 2001, aí você tem um ataque às Torres Gêmeas ali, e depois começam a se espalhar histórias. Detalhe, viu? Início do século, logo naquele período ali que premonição estava sendo... Tava se popularizando, já tinha sido lançado e estavam preparando Premonição 2. Então você tem ali o ataque às Torres Gêmeas. Simplesmente pessoas chegaram para trabalhar e o avião bateu ali, né? E inúmeras pessoas perderam as suas vidas. A gente se arrepiava toda vez que a gente escutava uma história de um camarada, por exemplo, que simplesmente se atrasou porque esqueceu de amarrar o cadarço e tropeçou no cadarço e caiu no chão e se machucou. Então ele chegou atrasado no trabalho, ou seja, ele ia chegar atrasado no trabalho e por causa disso ele acabou sobrevivendo porque o avião bateu antes dele chegar no trabalho, né? Então a gente tinha existiam muito essas histórias, né? Alguém que pegou um trânsito, sei lá, um motociclista que caiu na rua, alguém pegou um trânsito e foi deixar as filhas no colégio e essas filhas no colégio acabaram chegando atrasadas e a pessoa se atrasou e quando chegou lá, foi justamente no momento que, depois, né, alguns segundos ou minutos depois que o avião já tinha batido, o primeiro avião tinha batido, então estava todo mundo evacuando o prédio, né, o segundo prédio, e as pessoas essa pessoa, no caso que tinha se atrasado, não teve um encontro com o seu destino, né? Toda vez que tem uma tragédia como essa, a gente tem a questão do edifício Joelma e tal, você sempre vai escutar algumas histórias nesse sentido, né? O ser humano ele tem um medo do acaso, né? De cometer um erro banal e virar uma catástrofe e tal. Então, o indivíduo que está assistindo a Premonição, ele se torna uma espécie, a gente pode dizer, de um voyeur da tragédia, né? O espectador é um voyeur do fracasso e ele fica... A graça do filme está justamente você tentar entender o que pode dar errado. E eu imagino que as pessoas saem do cinema comentando sobre isso, né? Sei lá, imagina que você está saindo do cinema e você vê um camarada passando aquela placa... amarela que tem, né, para avisar que o chão tá molhado, o chão tá escorregadio. Eu imagino que tenham pessoas que queiram ir por outro lado, né, ou esperem secar o local. Eu imagino que tenham pessoas que, quando, sei lá, vão entrar no estacionamento, alguma coisa assim, fiquem mais cuidadosas depois de assistir esse filme, porque é um filme que ele trabalha com essas questões extremamente arcaicas, esse medo extremamente arcaico. Diga-se de passagem, Premonição, se você pesquisar, existem estudos científicos, né, que foram publicados relacionados à segurança pública, relacionados à psicologia da morte, da finitude, à filosofia do acaso,
a filosofia da morte, enfim. O que é que eu tô querendo dizer? Premonição é uma franquia que merece ser vista, na minha opinião, porque ela dá a sensação, ela traz essa sensação, ela relembra a gente essa noção de que a morte, mesmo que ela seja invisível, ela está ao nosso lado e a qualquer momento ela pode nos pegar. Então eu acho que essa é a grande sacada da franquia Premonição. Eu espero que você tenha gostado do nosso episódio de hoje. Espero que você se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para você não escorregar aí e depois você não dizer que, né, que eu tô agorando, né? Teve gente que disse isso, né? Porque eu sempre termino falando, espero que uma assombração apareça no seu quarto hoje à noite. Caso você não tenha apertado no botão de se inscrever no nosso canal, nem tenha ativado o sininho para receber as nossas próximas notificações. Nesse caso, se você não apertou no botão de se inscrever, não deu like, nem fez um comentário aí abaixo, muito cuidado quando você for tomar banho, porque pode ser uma premonição, né? Quem sabe se essa não é o último podcast que você vai escutar na sua vida. Eu espero que não. Então já deixa logo o teu like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho. Eu te vejo no próximo vídeo.